coisas assim que eu queria trazer hoje de consciência para vocês, né? Então, o que aconteceu hoje comigo e que quanto mais eu estudo, né, mais eu vou acessando esse lugar de conhecimento, de saber, né, de colocar em prática as coisas que eu aprendo. Então, eu tenho um problema aqui no ombro, né? Eu tenho um ombro operado. Aí, deixa eu mostrar aqui pra vocês no Instagram e aqui no YouTube, né? Tem uma cicatrizinha aqui. Então, meu ombro saía do lugar e muitos anos, assim, saindo do lugar. Aí, quando eu era mais jovem, eu pegava a onda, ele saía do lugar. E aí eu ia tomando caixote. E aí depois ele acabava voltando, assim, né? Sozinho. Aí eu ia pegar uma toalha, depois ele foi saindo cada vez mais. Eu pegar uma toalha, ele saía. Se eu colocasse a mão assim atrás da cabeça, ele saía. E eu ficava postergando para operar. Isso eu era adolescente, né? E só que assim, não saía com tanta frequência, mas saía muitas vezes. E quando eu tive meu filho, com 2 aninhos, ele tinha 2 aninhos, eu tava no carro, tava dirigindo. E eu parei assim num sinal e meu ombro saiu do lugar. E ali eu vi que realmente a coisa estava séria e que eu precisava tomar uma decisão, porque eu poderia ter sofrido um acidente, né? Bater com o carro e com meu filho, e enfim, seria algo muito grave. E ali eu resolvi então fazer cirurgia e fiz cirurgia, coloquei 3 ganchos aqui e meu ombro ficou de boa. Fiz um tempo de terapia, de fisioterapia, e ficou um tempo de boa o ombro. E passaram-se os anos e nada tinha acontecido, até que de um tempo para cá ele começou a sair de novo. E é bem doloroso, sim, para quem sabe, quem já, né, às vezes sai joelho, enfim, alguma coisa que desloque, assim, sabe o quanto é doloroso. E ano passado ele saiu praticamente uma vez por mês. E aí o que acontece? Todo mês eu ia no médico para colocar o ombro no lugar e aquela dor, aquilo tudo, né? Aí o médico pediu para fazer uma ressonância para operar novamente o ombro. E eu teria que pegar essa ressonância agora em janeiro e levar lá pro médico. E aí, com essas coisas todas, correria, né, e tal, os dias foram passando, tá até na semana de fazer isso. E hoje, antes de eu começar a live, então assim, sai de qualquer forma, hoje antes de começar a live, ele saiu, né, do lugar. E como sempre, assim, é algo doloroso e que eu fico imaginando que eu tenho que ir pro hospital, né, pra colocar no lugar. E a última vez que eu fui, foi muito ruim, doeu muito, porque a médica, ela tentou colocar de uma forma diferente do que é fácil para colocar, que é através de esticando o braço, puxando com um pano e tal, e ela tentou fazer de uma forma bem dolorosa e tomei vários remédios ali para conseguir relaxar, morfina, enfim, foi bem doloroso. E hoje, quando saiu, eu comecei a lembrar dessa dor, sabe? E a dor foi me levando para um estado emocional de bastante angústia. E eu comecei a cair minha pressão, comecei a ficar branca, pálida, assim, daquele teto preto, sabe? Comecei a perceber que eu ia desmaiar. E sentindo mais o medo, né, de ir pro hospital e aquela dor, né, daquela coisa de colocar no lugar, porque se o médico não fizer da forma certa, acaba sendo muito doloroso. Então eu entrei nesse pânico, né? Então a minha mente começou a criar aquela memória da dor de colocar o ombro no lugar. E isso, tipo assim, faltava menos de 1 hora para começar a live. Então eu tinha saído do banho e tal, ia começar a me arrumar. E eu já tava pensando na roupa que eu ia colocar mais prática para ir pro hospital, porque meu ombro tava fora do lugar. E aí fiquei assim, com muita dor, comecei a suar do estado emocional que eu entrei naquele momento, de medo, de pavor. E fui para um outro quarto onde o ventilador estava ligado para melhorar, assim, que eu tava passando mal, suando frio, sabe? E aí fui lá para esse quarto e uma amiga minha me trouxe um copo de água e assim, tava passando muito mal, gente, muito mal. E ia mandar pelo caminho, assim, uma mensagem no grupo do Telegram falando, né, que não ia rolar live hoje e tal. E aí, assim que eu sentei na minha cama, tem alguns livros, assim, numa prateleira em frente à cama. E eu não vou chorar,
porque tinha alguns livros, e antes de eu entrar no banho, eu estava estudando sobre física quântica. Então, assim, uma das partes do meu trabalho é estudar, né? Eu tenho que estudar bastante para ir transformando a minha realidade e levar conhecimento para as pessoas. Então, eu estava assistindo uma aula de física quântica e a gente estava estudando o experimento da dupla fenda. Talvez não sei se vocês têm algum entendimento, e tá tudo bem se não tiver, porque é um conteúdo um pouco mais profundo. Mas o que aconteceu, né? Eu estava assistindo essa aula e o professor estava falando, né, do observador criar a realidade. Então, vou falar da forma mais simples possível para vocês, sem uma linguagem acadêmica, assim. Que você é o observador e aonde você coloca o olhar, você cria a sua realidade. Então, aquilo ali eu não estava criando, óbvio que não. Como que quem quer tirar o ombro do lugar? Então, assim, aquilo ali aconteceu na minha cabeça, assim, foi um acidente. E aí eu sentei na cama e tinham 2 livros. Um estava escrito Crenças, que é um livro sobre crenças, e o outro estava escrito Desperte Seu Gigante Interior, que é um livro do Tony Robbins, que eu já li há muitos anos atrás e que já nem leio assim mais, porque, enfim, é um conhecimento que eu já tenho de muito tempo atrás, que eu aprendi a controlar muitas coisas, desde frio, calor, dor. Eu aprendi a controlar essas coisas com uma formação que eu fiz em PNL, e ele ensina PNL, né? Então, na época que eu me formei, eu tinha um livro dele. E aí eu olhei assim para aquela prateleira, tinham esses 2 livros ali. E aí eu me lembrei de um vídeo que eu tinha postado, Você Pode Curar Sua Vida. E tava falando ali das crenças, um livro. Então, tipo assim, o universo fala com a gente a todo momento, gente. Isso é surreal, sabe? Então, aquele livro tava falando pra mim sobre as crenças, que é o que eu falo, que é o que eu ensino. Então, se eu sou observadora e ali naquele momento meu ombro estava fora do lugar, eu estava sentindo dor, eu estava observando aquilo, o que eu precisava fazer? Mudar o meu olhar, né? Destruir e descriar aquilo que estava acontecendo ali comigo naquele momento. E, assim, eu fico até emocionada, porque chegar num nível de criação, assim, dessa, assim, é muito foda. Eu nunca imaginei, assim, que eu fosse conseguir fazer isso, sabe, gente? Porque, de verdade, não é fácil botar o ombro no lugar, meu ombro não volta mais. E foi só eu ler aquela frase, Crenças, Desperte Seu Gigante Interior. Eu lembrei do vídeo que eu postei, Você Pode Curar Sua Vida. E eu lembrei do estudo que eu estava fazendo, que o observador cria sua realidade. E ali naquele momento, meu ombro voltou pro lugar assim, ó. Assim, uma batida de coração. Foi muito rápido. E minha amiga ficou chocada, porque ela me viu caída, toda torta, com o ombro fora do lugar. E ela já estava também se preparando para ir no hospital comigo, que ela estava falando isso, assim. E tava assim, com muita dor, com o ombro fora do lugar, com o corpo todo torto, assim, sabe? E foi simples, assim, sabe? Então, eu sou muito grata, né, à espiritualidade pelos conhecimentos que eu venho tendo, porque sim, de fato, a gente pode curar as coisas na nossa vida. E eu fico bem emocionada. E eu nunca imaginei que eu fosse estar falando isso aqui agora pra vocês, porque o objetivo era a gente falar de dinheiro. Então, se eu sou capaz de curar meu corpo, né, o que mais é possível? O que mais é possível, né? Se a gente é capaz de fazer algo assim, e de uma forma com leveza. Eu não fiz movimento, eu não fiz nada, porque dói muito, não dá nem pra fazer movimento, sabe? E o meu ombro voltou assim rápido. Foi só eu ler aquilo e eu lembrar que eu crio a minha realidade e que eu posso mudar, né? E curar, enfim. Gente, assim, foi agora. Então, o que eu quero trazer de consciência pra vocês, né? É essa lembrança da potência que a gente é, sabe? Essa potência que a gente não sabe. Muitos aqui não sabem, outros sabem, mas não conseguem acessar. Então, quanto mais a gente aprende, quanto mais a gente exercita, mais a gente vai transformando essa realidade e mais a gente vai se empoderando. E essa foi uma das coisas que eu consegui fazer, né? E dentro